E o regime ditatorial da Nicarágua tirou do ar o sinal, aliás, da CNN em espanhol na noite desta quarta-feira. Segundo a emissora, até agora Daniel Ortega, aliado de longa data de Lula, não informou o motivo para ter interrompido o sinal no país da América Central e as operadoras também não se manifestaram. A CNN em espanhol se manifestou e disse acreditar no papel vital que a liberdade de imprensa desempenha em uma democracia saudável, lamentando o ocorrido. Recentemente, o regime que domina o país fechou 7 emissoras de rádio católicas. Em 2017, o ditador Nicolás Maduro, da Venezuela, que também é aliado de Lula, já havia bloqueado os sinais da CNN e da TV Caracol, da Colômbia. Nessa semana, o presidente esquerdista da Argentina, Alberto Fernández, disse que insistirá em ter o controle das mídias e manifestou seu desejo de regular os meios de comunicação. A mesma ideia foi difundida por Lula durante sua campanha. Fernandes, a exemplo de Ortega e Maduro, é antigo aliado do petista, chegando a declarar apoio a ele nas eleições. Ana. Pois é, estávamos falando da plataforma, né, do ex-presidente, do ex-presidiário. O próprio presidente Bolsonaro tuitou que Lula não apresenta plano porque já negociou ministérios, estatais e bancos em troca de apoio. Esse modelo promíscuo resulta num governo que trabalha por interesses estranhos e não pelos da nação. Não dá para assumir compromissos com o povo se já está comprometido com o maracutaia. E é essa gente que está sentadinha aí no sofá com Lula. Ditaduras esquerdistas espalhadas pelo mundo. Lembrando também, Vitor, que o próprio ex-presidente e ex-presidiário, ele recentemente disse, numa entrevista na própria CNN aqui no Brasil, ele questionando por que Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não pode. Ou seja, fala mais, Lula, enquanto você e sua turma, vocês querem censura, vocês querem que censores continuem tentando calar oponentes, sejam políticos, sejam na própria imprensa, sejam cidadãos. Aqui nós vamos querer que vocês continuem falando mais. Agora, é o óbvio, a plataforma de governo do Lula está escrito, é isso, é o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, para finalizar, Vitor, Foro de São Paulo, aliás, que muita gente desse consórcio aí, desse conglomerado que nós estamos vendo no Brasil, muita gente disse que era teoria da conspiração do professor Olavo de Carvalho. E está tudo aí diante dos nossos olhos. Só não ver quem não quer. Diogo Schelp. Olha, há muitas estratégias aí comuns, em comum nesses países aí que se tornaram ditaduras de esquerda, né? Daniel Ortega, ele adotou algumas que já foram levadas a cabo, por exemplo, na Venezuela, na Bolívia, entre elas, obviamente, a questão das instituições, né, desmontar as instituições democráticas, garantir, né, uma perpetuação com sucessivos mandatos, fingindo que está fazendo eleição, suprimir a liberdade de imprensa é uma das mais importantes, né? Hugo Chávez fez isso de maneira bastante contundente na Venezuela, de várias formas diferentes, entre outras, tirando outorga de TVs que eram críticas ao governo, deixou os jornais por último, focou principalmente em rádio e TV, e com o tempo, só depois é que se começou a se preocupar com os jornais. Tanto que quando eu ia para lá, eu ouvia muitas vezes dos chavistas o seguinte argumento: como não tem liberdade de imprensa aqui? Olha só os jornais, olha a manchete do jornal. Mas ele falava isso quando, na verdade, a TV e rádio, que tinha uma penetração, uma capilaridade muito maior, já estava suprimida. E uma das TVs, por exemplo, simplesmente vendo o que estava acontecendo com as concorrentes, simplesmente deixou de falar de notícias, deixou de dar notícia no ar, só novela e assim por diante, justamente para evitar uma perseguição por parte do governo. Mas o Ortega, ele se esmerou e criou um método próprio, né, que foi nas últimas eleições, entre aspas, muito entre aspas, ele usou o método de mandar prender todos os candidatos de oposição, né? Então foi assim que ele conquistou esse novo mandato. Não tem outro nome para isso do que ditadura. Diga, Zé. Será que o Zé está com a gente? Senão a gente vai para o Fiuza. Vamos lá então, Fiuza, com você.
Eu acho que a CNN deve estar se sentindo injustiçada, né, de ser objeto aí de uma medida autoritária absolutamente bizarra. Porque a CNN está no Brasil combatendo o fascismo, não é isso que ela está fazendo? Ela está no Brasil combatendo o governo fascista, né, com aquele jornalismo, né, diligente, mostrando, né, essa sombra que se abateu sobre o país. Ou não é isso? Eu tive essa impressão aí nos últimos anos. A CNN, na eleição norte-americana, ela foi absolutamente também, de novo, defensora da democracia. Ela escolheu um candidato, ela descobriu que o presidente era o mal encarnado, absoluto, o então presidente, e passou a, coincidentemente, trazer um noticiário todo favorável ao fenomenal Joe Biden, que naquela eleição transparente, cristalina, se tornou o campeão de votos nos Estados Unidos da América. A CNN estava lá ou não estava? Será que eu acho que era outra emissora, será? Será que era... Não, acho que era sim, acho que era a CNN, sim, né? Que estava lá junto com as plataformas de rede social, atacando e censurando, embargando todo mundo que dissesse que poderia haver irregularidades no processo, que nem eles estão querendo fazer aqui, né? Falar de fraude já corta a cabeça, de possibilidade de fraude. Se atacar a sacrossanta urna do Butão, eles já prendem e arrebentam. Não é isso? Isso foi o que aconteceu. A Ana pode falar muito melhor que eu. Isso foi o que aconteceu nos Estados Unidos. A outrora grande imprensa toda atuando com as plataformas, não podia falar nada disso. Aquela eleição, aí saindo um pouco da ironia, naquela eleição imunda, absurda, com votos pelo correio, que começou com a Jane Fonda dizendo que a Covid era um presente de Deus, né? No meio daquela bagunça, essa imprensa estava fazendo esse papel. Ou será que eu sonhei? Que ela estava fazendo uma campanha, todo aquele negócio do computador do Hunter Biden, filho do Joe Biden, foi apreendido, tinha dados comprometedores ali. Pelo que eu me lembre, esse consórcio todo, que absurdo, não é nada disso, ele é o bonzinho, né? Que nem aqui no Brasil. Né? Hoje aqui, evidentemente, o Lula é o bonzinho e o Bolsonaro é o mau. Então, realmente, a CNN deve estar muito triste, se sentindo muito injustiçada com uma ação autoritária e antidemocrática como essa do ditador da Nicarágua. Agora sim, Zé já com a gente. Diga, Zé. Pois é, olha, a gente insiste muito aqui no direito à informação, ou seja, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Isso é muito importante. Uma democracia se faz também com eleição, é preciso eleição, mas não é só eleição. É preciso um conjunto de normas que indicam que a Nicarágua vive uma ditadura, né? E Daniel Ortega, olha que antigo, ele chegou ao poder em 1985, ele chegou ao poder, ele está agora no 5º mandato, o 4º mandato consecutivo. É claro que é uma ditadura. O que me assusta é que o método também é muito antigo. Essa história de ficar segurando a imprensa, de tentar controlar as televisões. A informação vai chegar, porque a internet está quebrando todas as barreiras. Mas é muito difícil, é complicado. Então, essa trinca aí de Daniel Ortega, o Maduro e Fernandes, né, é uma demonstração clara de que há uma tentativa de forçar o povo, aqui os vizinhos, principalmente Brasil e vizinhos, a entenderem o mundo de uma forma errada. E isto é muito perigoso. Portanto, quando a gente diz aqui e trabalha e batalha pela liberdade de falar a verdade, a liberdade de falar, nós estamos defendendo o direito de todos nós de sermos informados. Então, a gente fica triste com o fechamento ou o impedimento de qualquer veículo de comunicação de funcionar e de falar. Augusto. Olha, eu sou radicalmente contra qualquer agressão a qualquer veículo de comunicação,
a qualquer atentado, né, contra a liberdade de imprensa, seja qual for a linha editorial desse veículo, de uma emissora de TV, uma emissora de rádio ou um jornal, radicalmente contra. Não é o caso dos jornalistas brasileiros. Eu vou ler aqui um trecho de um artigo brilhante, mais um, do José Roberto Guzzo, publicado no jornal Estado de São Paulo ontem. A Rádio Jovem Pan e especialmente o programa jornalístico Os Pingos nos Is estão sofrendo um ataque direto, rancoroso e desprovido de qualquer justificativa séria nos fatos por parte de forças que não admitem pontos de vista diferentes dos seus e, por conta disso, se colocam contra a liberdade de expressão na imprensa. Não é a primeira vez que episódios como esse acontecem, mas, em geral, os agressores estão no aparelho de repressão dos governos. O que chama atenção no caso é que os autores da agressão são justamente quem deveria estar a favor da livre manifestação do pensamento. Jornalistas e órgãos de comunicação. A emissora está sendo acusada por alguns deles de praticar simplesmente delito de opinião e uso ilícito da liberdade de informar. Então que a CNN, bem caladinha, ou então a favor, né, dos que atacam a Jovem Pan, a CNN que aprenda e os brasileiros que compreendam o que o Lula diz quando elogia a Nicarágua. Esse pessoal que se apresenta como defensor da democracia sonha com a prevalência do pensamento único e sonha com o fechamento, o desaparecimento de veículos livres que discordam da verdade oficial e dizem que discordam, como é o caso da Jovem Pan. Está chegando a eles, agora estão sentindo, né, que isso pode acontecer, mas enquanto alveja apenas a Jovem Pan, aí é o silêncio de quem consente.